O Ministério da Saúde, ele retomou o programa Mais Médicos com 2 editais que foram deixados de lado na última gestão por falta de orçamento. O 26º ciclo disponibilizou 152 vagas para 31 dos 34 distritos sanitários especiais indígenas. Destas, 23 já foram ocupadas por médicos brasileiros com registros no Conselho Regional de Medicina do país. Segundo o que foi anunciado pela ministra Nízia Trindade, o território Yanomami, em Roraima e Amazonas, deve receber 19 profissionais do Mais Médicos. As atividades estão previstas para começarem em 14 de março, próxima semana. Agora, sobre o edital do 27º ciclo, retomado em janeiro, são 1.022 vagas e 722 municípios, somente para médicos formados no Brasil. Por enquanto, 658 vagas foram preenchidas e 484 profissionais já estão em atividade. Por fim, as vagas sem ocupação serão oferecidas para eles. Os médicos formados no exterior sem a necessidade do exame de revalidação de diploma estrangeiro. Pode ou não pode, Felipe? Pode, deve. Pode ser atendido por um médico sem revalida? Pode, deve. Se eu for num médico e ele não tiver registrado no CRM, esse médico está certo? Pode ter discriminação entre um médico brasileiro e um médico estrangeiro no exercício da medicina? Eu posso revogar a lei que fala do exercício ilegal de medicina? Eu posso tudo? Isso, peraí. É impressionante, Pavinato, como você confundiu com várias coisas diferentes. Confundi nada. Confundi nada. Confundi nada. Vem os doutor Frites aí. Vem os doutor Frites aí falar, eu quero ser médico. Vamos lá. Primeiro, ele está muito agressivo hoje. Primeiro que falta médico no Brasil. Tá? Tem vários municípios que não tem médico, né? Falta o médico no Brasil. Essa é uma realidade. Falta médico no Brasil. Então, o procedimento está corretíssimo. Primeiro você lançou o edital para os médicos no Brasil. Ela lançou o primeiro edital, o segundo edital, né, preencheram as vagas e as vagas remanescentes você convoca médicos estrangeiros que tenham sido formados em escolas de fora do Brasil. Sem revalida. Ponto. O estrangeiro vem... Isso é discriminação. Revalida é uma questão administrativa no Brasil, não significa que o médico... Isso mas é discriminação. É discriminatório. É competente ou incompetente? Pode, claro que pode. É discriminatório. É discriminação. Uma discriminação permitida. E é importante destacar, Pavinato, vamos lá, que o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem a regra da hierarquização, né? Aquela pessoa que procura um médico no município, ele vai para a unidade básica de saúde procurando primeiro atendimento, né? O médico, até poderia a enfermeira fazer esse papel. Seria, por exemplo, a grande triagem, né? O médico vê aquela pessoa e fala assim, opa, você está com dor de cabeça, toma Novalgina. Você está mal, eu não posso tratar aqui. Vai para o próximo município que tem a condição de te atender no hospital regional. Então, ou seja, é importante que tenha um médico lá para direcionar essas pessoas e fazer o primeiro atendimento. Então... ter revalida ou não ter revalida não significa nada, Pavinato. Agora, vamos, Deise, eu trago, o pessoal de Havana Ulala, né? Chegam aqui, recebem só uma partezinha do salário, o resto vai para a ditadura. Todo mundo sabe que aquilo é ditadura. Não engana ninguém. Ah, não, é uma coisa... vai para... Então, assim, as pessoas que trabalham no mesmo posto, tem um médico brasileiro no postinho de, vamos falar aqui, de Alter do Chão. Alter do Chão ainda não precisa, que já pensa numa cidade XPTO aí, né? No município de São Sueli do Acre. Estou inventando isso aí. Em São Sueli do Acre, né, tem um médico brasileiro do Mais Médicos e um cubano. Ou vamos falar, uma médica cubana. Tá assim, não te importa, vamos esquecer o revalida. Aí o médico ganha 10 e pro bolsito da médica cubana vai 3. Como é que a justiça vai tratar isso aí? Afinal de contas, é um absurdo a mulher não ganhar aumento. Como é que você casa isso? Pois é, Pavinato, eu discordo do Felipe. Eu acho que o revalida tem que ser feito.
A gente tem um problema aqui no Brasil que a gente também já comentou outras vezes aqui no Linha de Frente, que ele vai muito em relação à educação. Nos últimos 10 anos foram abertas mais 70% de faculdades de escolas de medicina. Mas a grande pergunta é se esses médicos estão capacitados, eles estão com conhecimento em dia para que eles estejam apostos para trabalho. Tá? Então, é aquilo que a gente fala em relação à educação, faculdades de jornalismo, de ciência política. Não adianta só tu colocar os prédios e não colocar a estrutura para que essas pessoas se desenvolvam. Durante mais de 10 anos que eu trabalhei em campanha eleitoral, uma das coisas que sempre me chamou a atenção quando a gente ia em postos de saúde eram as condições precárias que os médicos trabalhavam. Então, aí, por exemplo, nesse caso que a gente está falando aqui, tu vai trazer um médico de fora, pagar 80% a menos para ele e tu quer que ele tenha condições de seguir trabalhando normalmente num ambiente que já não é propício para ele, né? Existe todo o sucateamento da medicina no Brasil. Então, eu acho que o problema... uma condição meio MacGyver, né? Mas Pavinato, eu lembro nas últimas campanhas que eu fiz de postos de saúde que não tinham médicos, porque os médicos estavam em depressão. E não era só uma questão de salário, era de não conseguir atender as pessoas, era de não ter uma estrutura na volta. Então, é aquilo que a gente já falou outras vezes aqui no programa, não adianta só ter um aumento de 70% de escolas de medicina ou colocar um médico sem o revalida, pior ainda. E eu, assim, fazendo um parênteses aqui, mas de um lado muito pessoal, assim, eu devo muito a esses médicos estrangeiros. Teve um médico iraniano que ajudou muito minha mãe, foi o primeiro médico a perceber a situação da minha mãe, que ele fez o revalida, inclusive, mas eu acho que é necessário a gente dar mais condições para essas pessoas de trabalho do que efetivamente jogar médico no mercado para dizer que tem. Mas não tem, Cris. Não, e outra coisa, aí você chega lá, Ricardo, chega e fala assim, tá aqui, ó, o meu filho engoliu uma borracha, né? Aí o médico de outro país entende que o filho tá bêbado. Que diagnóstico a gente... Porque borracho é bêbado. Borracho em espanhol. Verdade, né? Porque tem essa barreira do idioma também. E tem uma outra questão também que eu quero te colocar. Não tem médico nos municípios porque os municípios não pagam os médicos. Então, essa questão, acho que a Deise falou muito bem, Pavimato. Primeiro, antes de tudo, nós não temos uma política de formação de médicos no Brasil que seja minimamente aceitável. É difícil demais abrir um curso de medicina, existem milhares de jovens no Brasil querendo fazer medicina, mas o custo médio de uma mensalidade de um curso de medicina no Brasil é R$10 mil por mês. O que você faz elitiza esse tipo de profissional. O cara tem que estudar o dia inteiro, que é ensino de tempo integral, e paga uma mensalidade de 10 mil. Qual você acha que é o perfil dos médicos que estão hoje na sala de aula no Brasil? É de classe média alta. Essa galera, quando se forma, não vai querer ir para o interior do Brasil para ganhar 10 mil reais, 15 mil reais por mês para trabalhar lá na cidade fictícia que o Pavinato criou aqui ou qualquer outro município. São Sueli do Acre. Esses profissionais não querem trabalhar nas margens da cidade de São Paulo. Como você resolve? Entende? Primeiro, política educacional focada em medicina. Com dinheiro, meu amor. Com dinheiro se resolve tudo. Vamos lá. FIES focado para medicina. Cadê? Tem no Brasil? Não. Os brasileiros que querem fazer medicina, que não podem pagar 10 mil reais por mês de mensalidade, eles estão indo para a Bolívia, eles estão indo para a Argentina fazer medicina, que lá é muito barato. E quando eles voltam, eles não podem participar, Felipe, do Mais Médicos, porque o edital não permite. Tem que ter uma intermediação aí, onde entra a tal da OPAS, que acaba contratando direto os médicos cubanos, que além da dificuldade do idioma, tem uma série de outras dificuldades, que é essa que você citou, que com o nosso dinheiro a gente acaba financiando uma ditadura cubana. Então tem muitos fatores aqui, todos eles esbarram na formação de novos médicos no Brasil. Nós não temos essa política aqui. Aí a pessoa pergunta assim, doutor, como é que eu posso me curar? Ele fala assim, um rato. A pessoa vai embora, pega a leptospirose, meu filho. Não. É sério isso. Mas vamos lá, Capês, suas considerações. Bom, em primeiro lugar, um recado aqui do doutor Mário Ferreira, que é advogado trabalhista, para o doutor Felipe Monteiro. Capês, diga ao doutor Felipe Monteiro que existem muitas fiscalizações, inclusive a condenação por danos morais na diferença de pagamento. Só para dizer que tem uma fiscalização. Te mando um abraço, é teu fã, gosta de você, mas discorda de você nesse aspecto. Bom, nós temos hoje no Brasil mais ou menos uns 550 mil médicos. Somente o ano passado entraram 40 mil médicos no mercado de trabalho. E a média de médicos a cada 100 mil habitantes, para cada 1.000 habitantes, é de 2,58 médicos. O que significa que, realmente,
existe... Então, existe o problema que ocorre é o seguinte, Pavinato, não é que... O problema... Tem uma comunicação aqui me distrai. O problema que existe não é falta de médico, é falta de médico em determinadas regiões. Sim. Então, claro que o programa Mais Médicos é importante e deve ser estimulado. Agora, o que nós estamos discutindo é pessoas que não têm formação técnica e estão exercendo a medicina. E já existe um código penal para ver como crime no artigo 282 exercício ilegal da medicina. Bom, então precisa revalidar. É crime, não dá para... É crime, é discriminação, é isso, é aquilo. E mesmo assim, gente, mesmo assim, a gente não consegue resolver o problema no país. Nós temos um presidente que fala, Yanomami. Agora esqueceu Yanomami. Salário igual, salário igual, salário igual. A gente tá vendo aí Mais Médicos de novo. E ele ainda...